Olá, tudo bem? Esta semana, a Heloísa de Carvalho, que é filha do guru da extrema-direita, já falecido, Olavo de Carvalho, a Heloísa prestou depoimento à Polícia Federal aqui em Brasília. Ela entregou provas de uma rede de aliciamento de mulheres. E esta rede, segundo ela, seria coordenada, ou seria liderada, executada por um de seus irmãos, o Thales. Mas ela diz que outro também participa desta rede. Eles têm um instituto que promove cursos que teriam um teor religioso e também um conteúdo de extrema direita. Mas, na verdade, segundo ela, este instituto faz aliciamento de mulheres. E este caso, ele foi denunciado pela primeira vez pela Heloísa em 2019, numa entrevista à revista Época. O Olavo de Carvalho e os irmãos entraram contra ela e fizeram uma campanha, a extrema-direita fez uma campanha de difamação. Só que em março deste ano, uma mulher foi resgatada no Paraguai, uma jovem que começou a ser aliciada quando tinha 15 anos de idade. Então, esta jovem, ela foi resgatada no Paraguai, ela estaria lá como um ponto intermediário para seguir para o Oriente Médio, para onde outras mulheres teriam ido. E a Heloísa entregou isso e entregou essas informações, mas quem conduziu, na verdade, uma investigação, chamada investigação defensiva, foi um advogado de Goiás, que é um advogado que já foi delegado da Polícia Civil e tem vasta experiência em investigação, e ele conseguiu comprovar que, de fato, pelo menos esta mulher foi vítima de violência psicológica e com isso, conseguindo estas provas, convenceu uma desembargadora lá de Goiás, do estado de Goiás, a conceder uma medida para que ela fosse então resgatada. E o próprio delegado, ex-delegado, na verdade delegado aposentado, não é ex-delegado, delegado aposentado, esse advogado, ele próprio fez, conduziu, avisou a polícia do Paraguai, que fez uma investigação, a inteligência do escritório dele conseguiu localizar a jovem lá no Paraguai, estava lá, vivendo lá, e conseguiu fazer com que convenceu autoridades paraguaias de que ela teria que ser resgatada. E isso ocorreu. Uma promotora de lá se mobilizou, a polícia paraguaia foi até o endereço onde estava esta jovem, a resgatou, e existem até imagens deste resgate, do momento do resgate, e entregou às autoridades brasileiras em março na fronteira. Os pais desta jovem também acompanharam toda essa diligência. Essa jovem tem 22 anos, mas ela, segundo a investigação defensiva do ex-chefe da Polícia Civil de Goiás, que é advogado hoje, Alexandre Lourenço, esta jovem começou a ser aliciada com 15 anos, quando aderiu aos cursos do instituto que foi criado pelo Olavo de Carvalho, ou o modelo desse instituto foi criado pelo Olavo de Carvalho, e os filhos acompanharam o Olavo de Carvalho nestes cursos, e ali os cursos então conseguiam atrair muitos jovens, não tinha nenhum filtro, jovens menores de idade, menores de 16 anos, e havia então uma influência muito grande dos realizadores do curso, como eu disse, com conteúdo de extrema direita e também conteúdo religioso, um conteúdo de teor muçulmano, mas que não é reconhecido oficialmente pelos muçulmanos, por isso é considerado uma seita herética. E esta jovem então, depois de muitos anos, ela se tornou uma quarta esposa de um dos filhos do Olavo de Carvalho, o Thales. Viveu com ele aqui no Brasil e depois foi enviada para o Paraguai, o que é bastante estranho. O próprio Thales enviou um áudio para o celular dela, para ela, o celular que depois ficou em poder da família, e por isso foi descoberto este áudio. O áudio, ele dizia que ela deveria jogar fora o celular, que poderia haver ali provas. Então ele grava isso, esse celular ficou com a família quando ela foi internada, ela pediu para ser internada numa clínica psiquiátrica.
E ali, hoje, já existem 2 laudos que atestam a vulnerabilidade dela. Ela tem transtornos mentais, tem um chamado transtorno de impulsos e que poderia gerar até um suicídio. Então é uma pessoa extremamente vulnerável. E este laudo tem esse transtorno, tem um outro transtorno também diagnosticado, também classificado, né, por uma CID, classificado com uma doença psiquiátrica, e hoje ela está vivendo novamente com a família numa cidade do interior do estado de Goiás. E eu acompanhei a saída da Luísa de Carvalho. Ela estava acompanhada da advogada Thalita Fonseca. As duas saíram, prestaram depoimento a uma delegada, doutora Rafaela, que atua nessa área de proteção a vulneráveis. O depoimento que durou 2h30, acompanhei quando elas estavam saindo e depois realizei a entrevista que você vê agora na íntegra. Prestou depoimento lá? Sim, sim. E como é que foi? Tá, né? Vamos Pode falar alguma coisa? Vamos. A gente conversa. Com a doutora. Ok. Luísa de Carvalho, ela acabou de prestar um depoimento à Polícia Federal em que denuncia o uso de uma seita com finalidades criminosas, que é divulgação de pornografia infantil e aliciamento de mulheres. Eu pergunto a você, como foi o depoimento, o que você disse à Polícia Federal? Joaquim, então, né? Mais de 2 horas de depoimento. Muito produtivo, né? Eu acho que ali eu criei, eu forneci, né? O início de uma grande investigação, né? Indícios ali para o início de uma grande investigação, talvez até com conotação internacional, né? De inclusive aliciamento de mulheres e várias outras questões criminais aí. Fiz a entrega, né, para os delegados de um material fornecendo provas de algumas questões já que eu venho denunciando há anos, né, dentro ali dos meus parentes, né, tanto o Olavo de Carvalho quanto os meus irmãos, né, o Luiz, o Thales e o Davi, né, que seria, vamos dizer, um complemento de tudo o que eu venho falando, mas que agora, né, em março, quando explodiu aquela questão da Polícia Federal bater na porta da casa dos meus irmãos, com questão de aliciamento de mulher, né, abriu essa porta e essa chance para mim chegar aqui hoje na Polícia Federal e ter toda essa condição. Porque foi anos tentando denunciar e tudo, e nunca ninguém deu ouvidos e credibilidade ao que eu vinha falando. E agora mostrou-se, né, que realmente o que eu falo não é mentira. E espero que a coisa cresça muito e sejam punidos, né, porque é complicado tudo isso. Luísa, que provas são essas que você entregou à Polícia Federal? Entreguei e-mails, né, vários e-mails, inclusive e-mails de anos atrás, né, gravações de conversas, vídeos, né, um dossiê, né, que foi preparado por um ex-membro da seita, né, e divulgado aí, e acabou esse material chegando também nas minhas mãos. E isso. E você pode dizer o que contém? Ou bom, sigiloso é melhor? Então, esse depoimento, vamos dizer, ele é sigiloso porque ele que vai dar o norte, né, dos crimes e das investigações, porque pode ao mesmo tempo ser tudo posto no inquérito só, ou sendo desmembrado esses vários inquéritos para cada crime, né? Porque é muita gente envolvida e tem gente envolvida em um crime e não está no outro, né? Mas, vamos dizer, o pilar central desses crimes são os Carvalhos, né? O Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, Thales de Carvalho e Davi de Carvalho,
São seus irmãos? São meus irmãos do primeiro casamento do meu pai. E qual é o envolvimento do primeiro casamento? Do primeiro casamento. Você é mais nova que eles, então? Eu sou a mais velha de todos. Ah, então você é do primeiro casamento? Eu sou do primeiro casamento. E eles são de outro casamento? Não, eles são também do primeiro. Ah, você é irmão de pai e mãe? Do primeiro casamento do Olavo com a Eugênia, minha mãe, nasceu eu, o Luiz, o Thales e o Davi. Entendi. E o Olavo tem algum envolvimento nisso? Sim, porque assim, essa seita, esse modus operandi, esse aliciamento, né? Toda essa questão aí de sexual envolvendo tudo isso, começou lá nos anos 90, nos anos 80 com as seitas, né? Que o Olavo montou e tudo. Já naquela época já existia essas situações, né? De aliciamento de mulher e vários outros crimes. E foi aonde meus irmãos cresceram, né? Neste meio e absorveram todo esse modus operandi e vamos dizer, esse estilo de vida criminoso que o Olavo tinha, né? Então eles são a continuidade, né? O Olavo acabou fingindo publicamente que não tinha mais nada a ver com isso, que nunca fez isso, que eu era louca, mentirosa, compulsiva e não sei o quê, né? Negando a todo momento que ele nunca fez isso e nunca fez parte disso, falando inclusive que não sabia da vida dos meus irmãos, só que ele esquece que quem criou meus irmãos nisso tudo foi ele. Então meus irmãos é a sequência, né, do que o Olavo cometia. E tanto é que agora veio à tona, né, essa questão dessa moça lá de Goiás, que teve uma busca e apreensão pela Polícia Federal na casa do meu irmão Luiz Gonzaga, porque o Thales, quando viu que a família da moça estava atrás da moça, né, eles morando em Curitiba, o que ele fez? Vou sumir com a moça de país, e mandou para o Paraguai na casa do outro irmão. Só que ele nunca imaginou que a Polícia Federal ia ser envolvida no caso. E aí foi acionada a Interpol e a polícia do Paraguai resgatou a moça e levou para apresentar, entregou a Polícia Federal. Foi acionada a Interpol, né? Foi acionada a Polícia Federal, a Interpol e a Polícia do Paraguai foi lá junto com a Polícia Federal. Mas no caso dela, qual é o crime no caso desta moça? Aliciamento de mulher, ela tem problema de saúde mental, bipolaridade, né? Esse aliciamento começou quando ela era menor de idade, né? Já começar todo aquele processo de lavagem cerebral, né? E aliciamento mesmo, para quando você chega maior de idade, olha, vem pra cá viver esse mundo maravilhoso, corta contato com tua família, porque ali ninguém presta, ali ninguém nada, e aqui sim. E daí a moça chega lá naquela comunidade, né, seita, sendo submetida a várias questões, inclusive abusos, né, crimes sexuais, e não tem mais como sair, porque ela já está tão presa, né, psicologicamente naquilo, tão fragilizada psicologicamente, que ela não tem condições de correr atrás de ajuda. Até porque, quando ela chega nesse ponto, ela cortou todo o contato com a família. E a gente vê lá no caso da menina de Goiás, na gravação, que meu irmão mandou ela jogar o celular no rio. Por quê? Se ele não é criminoso, se ele não fez nada, para que ela vai descartar um celular, né? Ele tem uma gravação, inclusive, dele ameaçando o pai da menina, né? Eu tenho alunos delegado, polícia, juiz, promotor, né? São assim, uma intimidação. Então imagina essa moça morando ali nessa comunidade, vendo toda essa estrutura de constrangimento, de assédio, né? De ameaças. Ela tem medo. Ela não vai sair dali fugindo e bater na primeira delegacia. Outra, se ela fizer isso, o delegado não vai acreditar, né? Como muitas vezes não acreditaram em mim, né, Joaquim? E há anos, desde 2017, falando sobre tudo isso,
para a gente chegar agora e abrir essa porta. Agora, essas outras gravações que você entregou, são de vítimas também? São vítimas, são conversas com vítimas. Conversas com vítimas relatando... Os crimes. O que elas obrigadas o que a elas fazer. eram obrigadas a fazer, o que elas viam outras pessoas passarem ali dentro. E em menores de idade, inclusive, não? Tem menores de idade envolvido, inclusive meu irmão está foragido, né? Com uma filha menor de idade, teve quebra de guarda, porque ele mandou a menina para o Paraguai sem autorização da mãe da menina. Teve quebra, já está com busca, salvo engano, já está com busca e apreensão dessa filha menor e ele está foragido. Heloísa, qual a ligação entre esses crimes sexuais e a, vamos dizer assim, a doutrinação de extrema-direita que era promovida pelo Olavo com o apoio desses seus irmãos? A ligação é aquela hipocrisia, né, Joaquim? Família, bons costumes, né, família de bem, homem, mulher e os filhos, né, menina veste rosa, menino veste azul, e ao mesmo tempo por trás disso tudo essa podridão, né, que na maioria dos casos é o quê? Tem corrupção, né, e crimes sexuais, traições, estupros. A gente está vendo isso direto, né, a extrema-direita mexeu pipoca alguma coisa aí na mídia, de estupro, de abuso sexual, né? Então, assim, é essa hipocrisia a maior ligação. E as pessoas que têm essa gravação, elas dizem que fizeram contra a vontade delas? Contra a vontade. Obrigadas, coagidas e ameaçadas, inclusive com risco de vida. E por que elas não denunciaram a polícia? É essa questão psicológica, né? essa fragilidade psicológica que eles criam nas pessoas e a pessoa acaba ficando impotente de correr atrás de ajuda, denunciar, né? E precisa todo aí um preparo, vamos dizer assim, uma desprogramação dessas pessoas quando saem para criar coragem e denunciar. E muitas dessas pessoas que saíram, né, que eu cheguei a ter contato, mas não quiseram me ajudar a produzir provas, não conseguiram se desprogramar. Não conseguiram. Porque é um processo, é muito mais fácil você aliciar, fazer lavagem cerebral do que você desprogramar as pessoas. É muito mais difícil a desprogramação. É isso. Heloísa, gostaria de acrescentar algo? Não, é assim, eu pediria que quem souber, né, o paradeiro do meu irmão Thales de Carvalho, junto com a minha sobrinha menor de idade, que está sendo procurado pela polícia para devolver a guarda da filha para a mãe dela, minha ex-cunhada. Eu gostaria que ajudasse em denúncia, ou entra em contato aí com qualquer disque denúncia das polícias, de alguma coisa, ou pode entrar em box para denunciar para mim. Eu garanto sigilo absoluto, né? Nesses anos todos, desde 2017, muita gente me ajudou nas denúncias e pediu o anonimato, e eu mantive o anonimato, né? Que ajude a gente, né? Ajude minha ex-cunhada a achar a sobrinha, minha sobrinha menor de idade, tá nesse meio, né? Logo, assim, existe casamentos de menor de idade, casamentos arranjados com mulheres menores de idade, com homens maiores de idade. Logo, provavelmente meu irmão vai arrumar um casamento para essa menina e sabe lá para onde essa menina vai, com quem ela vai casar, os abusos sexuais, os crimes sexuais que ela vai passar. Né? Você falou inbox, mas você tem um e-mail ou não? Eu tenho e-mail, né? Qual Meu e-mail é meu nome todo, né? Heloísa de Carvalho Martin Arribas @gmail.com.br, né? E o DM na rede social do que é? Qual rede social que é? Bom, Instagram, né? Heloísa de Carvalho, acho que Arribas. É muito fácil me achar, né? Ou se não, procuro jogar lá no Google, né? Heloísa de Carvalho, e daí já vem o link das minhas redes, né? E assim, meu celular que tem vários, assim, hoje eu meio que evito publicar por conta até de demanda de trabalho e tudo, né?
mas podem mandar e-mail, podem me procurar. O sigilo, eu juro, é absoluto, né? A gente já teve nesses anos todos várias pessoas que me ajudou nas denúncias e que fizeram de tudo para mim abrir a boca de quem eram essas pessoas. Eu nunca abri, isso eu não vou abrir, né? Nem depois de morta. O que eu quero é realmente encontrar minha sobrinha, tirar minha sobrinha dessa seita, das mãos do meu irmão, né? E que essa menina tenha seja desprogramada, recuperada, tenha uma vida normal, seja uma mulher, uma criança feliz, né? Uma adolescente feliz e depois se torne uma mulher feliz, bem resolvida. Esses traumas a gente nunca vai apagar, como os que o Olavo, né, nas seitas dele, não tirou de mim, né? Mas eu me reconstruí, eu me recuperei e hoje estou aqui, tenho coragem também de estar denunciando o que continua, né, de Olavo, passou para os filhos, e vamos denunciar e tentar acabar com isso. Obrigada, gente. Você, a última coisa, você pediu inclusão no programa de proteção à testemunha? Sim, já foi pedido para mim, para o meu marido, né, a inclusão no programa, porque assim, eu sei com quem eu estou mexendo. E já houve resposta? Minha advogada está vendo isso hoje, né? Que assim, ainda a gente está aqui em Brasília, vai ficar um tempo aí para resolver algumas pendências ainda em relação a tudo isso. Tá ótimo. Você está com um probleminha no dente, é isso? Não. Então, Joaquim, o que aconteceu? Faz 2 anos que eu espero por uma vaga, né, com um tratamento de periodontia numa faculdade. É um tratamento caríssimo e eu não tenho condição. Eu já perdi a massa óssea da parte de cima da gengiva toda. E semana passada, bom, o depoimento aqui já está marcado faz quase 2 meses, mais de 2 meses. Semana passada eu abri vaga para o tratamento e eu fui fazer o tratamento e era só uma avaliação, mas daí o caso é tão grave que o chefe da odontologia já resolveu iniciar ali o tratamento na mesma hora. E ele fez, eu tô com mais de 40 pontos na boca, né, de várias extrações, mas daí infelizmente teve que acabar extraindo um dente da frente, né? E eu até falei pra ele que eu vinha pra cá, ele, Heloísa, eu não tenho o que fazer, porque não tem como pôr um provisório, porque tá cheio de ponto, né? E ele falou, bom, não tem o que fazer, desmarca. Eu falei assim, não, olha, minha autoestima é tão boa, entendeu? Eu sou tão bem resolvida comigo mesma e já passei por tanta coisa nessa vida, né, Joaquim, que não vai ser a falta de um dente que vai fazer com que eu desista de ir na Polícia Federal, né, fazer tudo o que eu estou fazendo. Realmente eu acho que eu superei muito isso. Talvez se fosse há uns 10 anos atrás, eu até teria coragem de ir na Polícia Federal, mas não sem um dente na boca. E eu tô aqui bem resolvida, sem um dente, daqui a pouco eu tô cheia de dente novo, lindo, maravilhoso, né? O tratamento, graças a Deus, via faculdade, que assim, vai sair muito mais, não é de graça, mas muito mais em conta, eu tenho condição de bancar. É isso, né? Acho que a gente não deve ter vergonha do que a gente passa. A minha história aí, desde 2017, eu já passei muita coisa, perseguição, processo crime, né, sendo acusada, assim, inclusive de chefe de quadrilha internacional, né, e superei tudo isso, né. Chefe de quadrilha? Chefe de quadrilha com ramificação internacional. Olavo me denunciou. O próprio pai? Olavo fez uma queixa-crime. Foi arquivado, né? O Olavo não conseguiu provar, porque assim... eu era chefe de quadrilha internacional de assassinatos de reputação, né? Aí na minha subordinação, eu tinha subordinado que eu não sabia nem quem era, entendeu? O escrivão foi falando o nome, eu conheço. Aí falou outros, você conhece? Quantas vezes vocês se reúnem? Eu falei, não, eu acho que eu conversei 2 vezes pela internet com o cara, né? Aí o escrivão ficou, mas cadê o dinheiro? Que dinheiro, querido? Eu tive que pôr combustível com cartão de crédito para vir de Atibaia de São Paulo, entendeu? Que dinheiro. E resumindo, o Olavo não, né, porque não tinha esse crime,
né? Isso foi todo um assédio, né, processual, um constrangimento, porque é constrangedor, achando que isso ia me intimidar e me calar, e pelo contrário, cada vez que vinha uma bomba dessa, me dava mais força, eu tinha mais certeza que eu estava no caminho certo de denunciar tudo isso, e toquei, estou aqui hoje, né, inteira, moralmente intacta, com um caráter intacto, né? Não preciso fugir de polícia, fugir de ninguém. Estou denunciando, né? Quem imaginaria lá em 2017 que eu chegaria ao ponto de denunciar algo na Polícia Federal, em Brasília, né? Na sede central. Isso faz parte de toda essa luta e crescimento meu. Então, por isso que essa história do dente realmente, né? Vai ter, né, esse pessoal deles que vai vir, desdentada, não sei o quê. Mas daí eu já falo complemento, né? Sim, eu estou sem dente porque eu estou fazendo um tratamento odontológico de uma doença grave. Mas daí eu pergunto, o Olavo de Carvalho, quando você olha os vídeos dele lá de 80 e 90, ele não tinha dente também. O Luiz Gonzaga de Carvalho não tem um dente na boca, tá tudo podre, né? Por falta de higiene e cuidado. Então, assim, é isso. Né? E todas as queixas, crime, tudo arquivado. Você não teve nenhuma tudo condenação, arquivado. nada. Eu tive um acordo com o Olavo, né? Qual foi o termo do acordo? Para você ter ideia, Joaquim, os advogados dele foram para audiência sem procuração. Né? Assim, é uma coisa muito amadora. Aí, qual foi o acordo? O acordo foi tirar as publicações da rede, das minhas redes sociais e não tocar mais em determinados pontos da publicação. Mas os advogados foram tão burros que não pediram a proibição de eu nunca mais falar sobre o assunto, né? E de tirar de todas as mídias jornalísticas que estavam aquele material, né? Inclusive na época você estava numa das mídias, né, que saiu esse material, e eles não pediram para isso. Então até hoje esse material está aí nas mídias, público para qualquer um ver, né? Resumindo, foi um acordo furado por Olavo, né? Tive umas condenações cíveis de Olavedes, que eu andei falando, né, fazendo denúncias e falando várias coisas. Eu tive condenações, bloqueios judiciais, né? Resumindo, a gente pode dizer que desde 2017 para cá eu sofro, né, um assédio judicial. E você já teve que pagar a indenização? Então, eu não tenho nada, né? Eu vivo de salário, né? Eu vivo do fruto do meu trabalho, né? Tenho problema de saúde, meu marido tem problema de saúde. Você trabalha em quê? Né? Hoje eu sou secretária, né? Trabalho na área médica e na área de cursos médicos, ajudando na organização, congressos médicos, mas hoje eu estou só na área médica, né? E essas condenações é tudo relativo ao Olavo? Tudo relativo ao Olavo. É ele que ganhou de você? Não. São outras pessoas, né? Mas todas pessoas ligadas ao Olavo, que me processaram, né? Para tentar, porque assim, veio uma enxovalhada de processo, tudo ao mesmo tempo. E qual era a questão? A questão é o seguinte, a Heloísa não tem dinheiro. A Heloísa não tem dinheiro para pagar advogado, para pagar indenização. Então a primeira coisa era essa, processo crime, porque ela vai apavorar porque não tem advogado. Bom, Joaquim, na verdade é uma coisa bem legal, porque assim, desde o início, né, eu mantenho a minha integridade moral, né, nisso tudo. Mantenho, eu nunca ganhei dinheiro para falar, eu nunca ganhei absolutamente nada para falar tudo que eu falo. E isso foi se provando ao longo dos anos, o que eu falo, o quanto eu tenho caráter, e o quanto eu sou respeitada pelas pessoas por ser quem eu sou e ter caráter. E acabou aparecendo. Então, assim, todos os meus processos, eu fui defendida pro bono, né?
Entendi. E essas pessoas, elas se diziam atingidas porque se o alvo era o Olavo? Não, porque eu falava alguma coisa delas ligada ao Olavo em vídeo, em live, né? E assim, algumas coisas, como eu sempre falei do Olavo e dos meus irmãos, que eu não tenho prova, né? Mas não é porque eu não tenho prova que as coisas não existiram. E todas as minhas lives e essas vezes que eu falei sem prova, foi também na esperança de aparecer uma vítima e vir falar, olha, eu sou vítima, eu sou a prova. E agora, né? começou a aparecer. E agora começou a aparecer. É isso. É isso. Então, na verdade, você estava certo, por isso você sente ali aquela boa sensação de que a justiça começa a ser feita. De a justiça começa a ser feita, de uma sensação de que assim, esse propósito todo, tudo que eu passei esses anos, assim, valeu a pena para chegar no ponto que chegou hoje. Eu tô aqui viva, inteira, né, com coragem de tocar isso e vou até o fim, Joaquim, eu vou até o fim. Você tem medo? Medo a gente sempre tem, né? A gente teme pela vida da gente, pela vida de quem a gente ama. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo de dentista também, entendeu? E não é por isso que eu vou deixar de ir no dentista. Então assim, a gente faz com cuidado, com todo, né? Agora entrando para esse programa de proteção à testemunha, que é muito legal. Eu tenho muitos amigos que também assim cuidam de mim nesse sentido de segurança, de, sabe? E uma das estratégias que eu sempre usei, Joaquim, desde 2017, foi assim, eu não tenho vergonha, não fico constrangida de falar nada. Visto a questão do dente, né? Que é coisa pior do que estar sem um dente da frente. Então tudo ameaça, coisas que falam de mim, eu jogo tudo nas redes, eu publico tudo, a coisa é muito pública e transparente, né? E isso de uma certa maneira blinda a gente, porque sabem que se me acontecer alguma coisa, ou acontecer algum familiar próximo meu, bom, a gente já tem, né, indícios dos prováveis suspeitos. Né? Essa estratégia de não ter medo, não ter vergonha, por pior que seja a situação, né? Meu pai chegou a falar em vídeo que eu tentei matar meu marido, sabe? E meu marido gravou um vídeo falando que não, que nunca tentou, mas que assim, todo casal discute, né? Mas que eu nunca tentei matar, até porque não tinha BO, não tinha nada. Né? E assim, imagina se eu tivesse fingido que o Olavo não falou nada, né? E deixasse, a coisa ia tomar uma dimensão que daí eu não ia ter como falar que era mentira do Olavo. Entendi. É isso. Tá ótimo. Bom, só para lembrar, vou falar um pouco agora, lembrar que a Heloísa, ela é bacharel em Direito e ela tem a vocação para investigar, para ir atrás de informação. Então, por exemplo, um caso que todos conheceram, que é o caso do Queiroz, que é aquele operador do Bolsonaro, ele estava foragido e ela foi a primeira a dizer onde estava o Queiroz, que era Atibaia, a cidade onde ela mora, porque hoje ela recebe muita informação. Portanto, das denúncias, ela acaba recebendo informação das redes sociais, ou pelas redes sociais, ou até pessoalmente. E isso ocorreu porque eu sei, como jornalista, que ela, na época, dizia que ele estava ali em Atibaia e depois se comprovou que efetivamente ele estava lá. Enfim, esse é o trabalho que a Heloísa faz de investigação jornalística, até tenho contatos com muitos jornalistas, eu mesmo converso com ela há bastante tempo. E agora ela então conseguiu avançar nessa investigação que ela fez, nessa denúncia que ela fez pela primeira vez em 2019 numa entrevista na revista Época, que ela já falava do desvio criminoso desta seita, que é uma seita herética, que mistura várias religiões, inclusive o Islã, o cristianismo, etc., mas é considerada herética. E ela sempre faz questão de dizer que não tem nada contra a religião, nada disso, mas contra o uso que se faz da religião para manipular as pessoas. Isto ocorreu, por exemplo, no caso dessa jovem de Goiás, que
começou a ser aliciada com 13 anos de idade, através de lives, que era com o Olavo de Carvalho, foi se aproximando do grupo até que se tornou quarta esposa de um dos irmãos dela, que é o Thales de Carvalho, e a própria justiça reconheceu que ela deveria ser resgatada. Ela estava no Paraguai, morreu, foi resgatada, e hoje existe ali uma ação judicial nesse sentido, e nós vamos continuar apurando este caso, porque é preciso estabelecer, verificar exatamente qual é o link que existe entre esse subterrâneo de crime e a propaganda da extrema-direita. É preciso estabelecer esta relação e de como estas duas redes são sustentadas, essas duas redes que são, segundo a denúncia, alimentadas aí pela família da Heloísa, os irmãos, o pai que já faleceu. É preciso saber quem é que financia também, é preciso saber também, né, quem é que financia estas redes de crime. Bom, era isso que nós tínhamos que comentar neste momento. Então fique conosco, voltamos sempre que houver notícias. Estamos em Brasília, viemos a um café aqui em Brasília, depois que a Heloísa e a advogada dela deixaram a sede da Polícia Federal num depoimento que durou cerca de 2h30. É isso, um grande abraço a todos e até mais. Bom, depois que do depoimento, eu entrei em contato com o advogado, o Alexandre Lourenço, e ele relatou que fez este caso, ele ficou sensibilizado com o caso da jovem por conta da preocupação da família, porque essa jovem vivia no Brasil, a família tentava contato, não conseguia, e depois ela foi enviada para o Paraguai. Então, por uma investigação de inteligência, localizou então a jovem no Paraguai. E ele conta que depois desse caso, ele foi procurado por outras mulheres, e já tem pelo menos 4 mulheres que também teriam sido vítimas deste aliciamento, desta violência psicológica, que é o que ele diz, violência psicológica, que essa ascendência impede que a pessoa tenha outra reação senão ceder a essas pessoas. Então, há suspeita hoje de, inclusive, tráfico de mulheres, mulheres que foram para fora do Brasil, Oriente Médio, com passagem pelo Marrocos. Então, isto ele diz que todas essas informações, as vítimas poderão entregar à Polícia Federal caso elas sejam chamadas, porque oficialmente, segundo ele sabe, não há ainda um inquérito aberto. A Heloísa foi chamada para ser ouvida, né, em declaração, foi ouvida, como vocês viram, foi ouvida, deu ali todas as informações que ela tem e entregou provas, entregou vídeos, gravações em áudio, né? E entregou para a delegada. E alguns desses vídeos são de pessoas que procuraram o Alexandre Lourenço. Os nomes dessas pessoas serão mantidos naturalmente em sigilo por conta de segurança delas. Mas diz o Alexandre Lourenço que ele tem notícia por conta dessas 4 pessoas com quem ele teve contato, direto e indiretamente, que já são 19 mulheres que teriam participado de alguma maneira ou sendo vítimas, né? Mulheres que foram vítimas desta rede de aliciamento. Há também esse aliciamento, as mulheres contam que eram constrangidas a participar de orgias sexuais. Uma delas menor de idade, menor de 16 anos, eram constrangidas a participar dessas, que seriam rituais religiosos, mas eram teor sexual, e elas eram sexuais, orgias, segundo o depoimento dessas mulheres. E também encontraram num computador do filho do Olavo, Thales, material de pornografia infantil. É bastante grave. O próprio Alexandre diz que realmente os cursos tinham conteúdo de extrema-direita, mas algumas mulheres acabavam então sendo seduzidas, se tornavam esposas esposa desse Thales, né, do Thales de Carvalho. E também é importante registrar aqui, o delegado Alexandre diz que não há nenhuma informação, por enquanto, confirmada, oficial, ou qualquer indício de prova do envolvimento direto
do Olavo de Carvalho nesse aliciamento. O que existe é que ele criou realmente esse modelo de cursos pela internet, atingindo um grande número de pessoas, mas não há nenhuma informação, ele não tem, do próprio Olavo fazendo esse tipo de aliciamento. O Olavo, que nós sabemos, faleceu, foi um guru da extrema-direita, muito ligado ao Jair Bolsonaro, mas não há, segundo a própria declaração dele, do delegado, aposentado, advogado, o Alexandre Lourenço. O que ele entende é que, sim, há muito material para iniciar uma investigação importante que pode mostrar essa ligação com essa doutrina de extrema-direita e estes fatos, de pornografia infantil e também de aliciamento de mulheres. Nós vamos continuar neste caso, porque é importante. É importante porque já tem vítimas. Este caso que foi denunciado em 2019, como vocês viram na entrevista pela Heloísa, o próprio Alexandre acha que ela foi atacada naquele momento, e ela tinha razão, é o que ele diz, a Luísa de Carvalho. Pelo que ele investigou a partir de um caso, ela tinha razão. É o que mistura conteúdo de extrema-direita, religioso, com aliciamento de mulheres. Então nós continuamos, vamos agora aguardar o desdobramento na Polícia Federal. Eu entrei em contato hoje com a Polícia Federal e a Polícia Federal disse que não comenta investigações em andamento. Então preferiu manter o silêncio a assessoria de imprensa da Polícia Federal. E o advogado, Alexandre Lourenço, está à disposição, ele entende que pode ser procurado pela Polícia Federal e então ele vai passar as informações que ele recolheu como advogado, fazendo o que é permitido por lei. É importante também registrar que o advogado do Thales, ele já declarou que considera que este é um caso de intolerância religiosa e que a moça resgatada com ordem judicial, que ela é maior de idade, tem 22 anos. Agora se sabe que existe um laudo que atesta a vulnerabilidade dela e também, segundo a ação que o delegado aposentado, o advogado, o Alexandre Lourenço, essa ação que ele entregou à justiça e obteve a medida para o resgate, a busca, a apreensão de uma vulnerável, pela situação dela de vulnerabilidade, segundo ele, na verdade os laudos mostram que não é um fundamento de defesa, ou pelo menos não é razoável alegar que o fato dela ser maior de idade, isso ela estaria livre dessa pressão, da vulnerabilidade. Não, a justiça entendeu que ele, Alexandre Lourenço, tinha razão, mas o advogado, é bom que faça esse registro do Thales, diz que ele não cometeu crime algum. O Thales de Carvalho enviou esta jovem de 22 anos para fora do Brasil e quem foi com ela para lá foi uma filha do Thales, de quem ele tinha guarda, que tem 14 anos. Isto é irregular, isto não pode, porque ela saiu do Brasil, ele deixou o Brasil, ela atravessou a fronteira, esta filha dele, que estava sob a guarda dele, sem que a mãe soubesse. A mãe, que é ex-mulher do Thales. Então, só fazer o registro qual é a posição do Thales, expressa pelo advogado, e o espaço está aberto aqui, caso o Thales queira dar entrevista e contar a respeito do instituto que ele comanda e a respeito das acusações que agora são feitas contra ele pela Heloísa, a irmã dele, a Heloísa de Carvalho. Esse registro era necessário, por isso eu faço aqui. Bom, nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Muito obrigado pela audiência. Para você que ainda não se inscreveu no canal do 247, eu peço que se inscreva. Aqueles que puderem, que se tornem patrocinadores, que se tornem aqueles que mantêm o jornalismo aqui independente do Brasil, o 247. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço e até mais.